Como ser feliz após o fim de um relacionamento tóxico? Essa é uma pergunta que passa pela cabeça de muita gente que identifica que terminou um relacionamento abusivo ou um relacionamento tóxico. E a pergunta que fica é: como confiar novamente em alguém? Será que eu vou conseguir me abrir para um novo relacionamento? Será que eu vou conseguir confiar em alguém? Será que eu vou conseguir amar de novo? E a resposta para essa pergunta vai depender de como essa pessoa reage ao fim desse relacionamento. Então, se você termina um relacionamento como esse e você entra para dentro de um mundo onde só você habita ali e você não tem relações com outras pessoas e você não busca ajuda terapêutica, provavelmente você vai ficar congelada no seu trauma. E é muito provável que inconscientemente você atraia pessoas para sua vida semelhantes àquela pessoa com quem você se relacionava. Porque mesmo sendo algo que te trazia muita dor, era um ambiente conhecido pela sua mente. E a nossa mente, ela não busca aquilo que é melhor, ela busca aquilo que é conhecido. É por isso que pessoas que saem de relacionamentos abusivos, de relacionamentos tóxicos e não buscam ajuda terapêutica, elas acabam repetindo a história em futuros relacionamentos, seguindo exatamente o mesmo padrão. Então, como se reestruturar após o fim de um relacionamento tóxico? A primeira coisa, você precisa buscar ajuda terapêutica. Ai, mas eu não acredito nessa história da terapia. Bom, entre acreditar e o que a terapia pode fazer para você são coisas bem distintas. Talvez o seu não acreditar na terapia seja, inclusive, uma fuga para que você continue vivendo na mesma situação que você está hoje. Geralmente, quem sai de um relacionamento difícil acaba sempre buscando salvadores depois daquele fim. Então, essa pessoa, ela acaba inconscientemente transferindo essa salvação para outra pessoa. E é o que eu sempre falo nos meus outros vídeos sobre relacionamentos com narcisistas. Os narcisistas, eles buscam exatamente pessoas fragilizadas. Por quê? Porque no primeiro momento, eles usam ali toda a sua proteção, todo o seu carisma para envolver aquelas pessoas. Então, se você sai de um relacionamento como esse e você não busca entender as suas dores, os seus medos, entender as suas fraquezas, o que te fez buscar aquela pessoa para sua vida, você vai acabar entrando em outro ciclo. E geralmente existem dois caminhos que as pessoas mais seguem após o fim de um relacionamento conturbado. Ou ela busca um novo relacionamento para suprir aquela carência emocional, para ela se sentir emocionalmente mais segura, ou ela se isola completamente e ela não quer mais saber de relacionamento. Nenhum desses dois caminhos são saudáveis. O que é saudável? É você buscar a raiz daquelas escolhas, que muitas vezes estão nas coisas que você viveu do 0 aos 14 anos, nas relações que você viu acontecer, nas relações que você nutriu, em como você foi nutrido durante esse período. Então, nem a fuga, nem a busca incessante por alguém para suprir aquele desejo emocional, aquela insegurança emocional, ela é saudável. Mas é o que a maioria das pessoas buscam hoje em dia. Restaurar a sua autoconfiança, e isso é uma das coisas que ficam mais abaladas quando a pessoa sai de um relacionamento abusivo. Restaurar a sua autoconfiança vai te dar mais força e preparo para você escolher outra pessoa. Se você age por impulso e você escolhe alguém para se sentir emocionalmente segura, provavelmente você não vai enxergar aquela pessoa com os olhos que você deveria vê-la, mas sim com os olhos que você gostaria de ver. Então, a pessoa que sai de um relacionamento conturbado e imediatamente emenda em outro, ela acaba usando as lentes conturbadas daquele relacionamento para enxergar a outra pessoa. Então ela usa muito a comparação, ela usa muito o que eu não quero imediatamente naquela pessoa, e ela tende a ir para dois polos
completamente extremos. Ou ela busca alguém que é extremamente igual àquela pessoa. Então, se é uma pessoa que grita, se é uma pessoa que humilha, ela vai buscar essa pessoa. Ou ela vai para outro polo que também é perigosíssimo, que é a pessoa que ela condena pelo silêncio, que ela não fala, que ela não demonstra carinho, que não demonstra amor. E veja, nenhum desses dois caminhos eles são saudáveis. Então é por isso que após um relacionamento conturbado, o melhor caminho que você pode escolher é a terapia, para que você se entenda, para que você entenda o que te levou a fazer aquelas escolhas, dependendo do tempo, por que você demorou tanto tempo para perceber que as ações daquela pessoa não eram legais e não eram favoráveis a você, e você ter a oportunidade de buscar mais profundamente a raiz dessas escolhas. Então, existe um caminho e, claro, não vamos falar que é um caminho rápido e nem que é um caminho simples e fácil. Encontrar isso na nossa personalidade é um caminho muitas vezes doloroso. Reconhecer a nossa parte de erro dentro de um relacionamento que nos fez sofrer é doloroso, mas é necessário para que a gente consiga evoluir enquanto pessoa, para que a gente consiga entender o que nos motivou a levar aquela escolha. E aqui eu vou te deixar uma pergunta que é para você refletir profundamente sobre isso. Todas as nossas relações, ela esconde um ganho secundário, mesmo que seja algo que você não perceba. Então, dentro de um relacionamento abusivo, dentro de um relacionamento tóxico, mesmo que seja um relacionamento ruim, existe ali um ganho secundário. Você precisa descobrir qual é o ganho secundário que você está vivendo nessa relação ou que você viveu nessa relação, para que você não busque isso em outros relacionamentos. Então, vou dar um exemplo aqui de um ganho secundário. Uma mulher que ela não é amada, ela não se sente amada, ela é traída, mas ela tem ali um ganho financeiro, ou seja, ela não precisa trabalhar, ela viaja todos os anos, ela compra tudo que ela quer, o dinheiro está sempre à disposição dela. Ou seja, mesmo ela sentindo dor emocional, existe um ganho secundário que está escondido ali. Na cabeça dela existe uma segurança financeira e por isso ela fica naquele relacionamento. Então, quando você consegue enxergar qual era o ganho secundário que eu tinha naquele relacionamento, você consegue olhar para aquilo que você não deve fazer agora para frente. Ficou claro? Escreve aqui nos comentários se ficou alguma dúvida sobre tudo que eu disse aqui. E claro, existem diversos métodos terapêuticos. Eu, por exemplo, sou terapeuta sistêmica. Eu trabalho com hipnose, com constelação, com PNL, e a gente busca mais profundamente a causa, a raiz daquelas escolhas, e não de forma superficial. Porque apesar de você olhar para a pessoa e você ver algo ali imediato que te encante, não necessariamente foi aquilo. Existem muitas coisas no seu inconsciente que fazem você escolher aquela pessoa, muitas fidelidades inconscientes. Então, o meu método foi um método que eu desenvolvi a partir dessas teorias que eu já havia experimentado, e foi através desse método que eu consegui alcançar a minha liberdade emocional, de realmente me relacionar com alguém que não pelas minhas dores, mas por aquilo que eu realmente buscava em outra pessoa. E é exatamente isso que eu ajudo as minhas mentoradas a viver. Busque diversos métodos para você experimentar, para você entender que flui mais com você. Se você deseja ter uma sessão diagnóstica gratuita comigo, eu vou deixar o link aqui embaixo e você pode clicar e agendar uma sessão diagnóstica gratuita comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e tem muitos outros vídeos aqui sobre relacionamentos e outros temas do universo feminino. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.